A todos. Amados, no livro de Números, capítulo 33, versículo do 51 ao 56, encontramos o seguinte: quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Olha a ordem do Senhor, para expulsar todos os habitantes daquela terra que eles iam possuir. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Expulsar tudo aquilo que contamina. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, olha o se eles não expulsarem os habitantes da terra como o Senhor havia ordenado, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Então Deus adverte: não se misture com aqueles povos pagãos. Não se misture com a lepra, com o mofo, não se misture com o fermento velho, porque isso vai levedar toda a massa. Vocês vão passar a adquirir, a praticar as mesmas mais obras deles. E como o Senhor prometeu aqui, então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Então, é uma representatividade do inferno. Aos pagãos é o inferno, e ao povo de Deus é o céu. Então, aqui, se esse povo que se diz ser cristão se mistura com os pagãos aqui, meus amados, a gente pode entender, pagão é todo aquele que é totalmente contra os mandamentos do Senhor. Mas sabemos que no nosso meio também existem muitas pessoas que são joios. E esses joios, muitas das vezes, manifestam as suas más obras. E quando a gente percebe essas más obras, nós não devemos nos misturar com eles, porque Deus prometeu que vai aniquilar tanto eles, que são os pagãos, quanto aqueles que se diziam ser cristãos. Ali está falando daqueles que criam em Deus, um Deus de Israel, iriam para o mesmo lugar. Então, Deus fala que tem que ter uma separação, fala que tem que ter uma obediência às suas advertências. Mas hoje nós não vemos um povo obediente ao Senhor. Quando eu falei uma vez para a irmã da igreja, olha, quando a gente entra numa igreja, a gente sai de lá mais pecador do que entrou. Essa irmã ficou totalmente magoada comigo. Mas é verdade, meus amados. Nós podemos ir ver, sabe o quê? No livro que todo mundo já conhece. Deixa eu pegar aqui para vocês. Separei aqui. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. 1 Coríntios. Havia separado aqui. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Achei. 1 Coríntios, capítulo 5. Fala sobre a imoralidade na igreja. Então, entre o povo que se diz ser cristão. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído
e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, quando a gente se reúne como igreja, tá? É uma comunhão com o Senhor. E se a gente sabe que tem uma pessoa que está praticando as mesmas mais obras dos pagãos, no caso aqui ele deu o exemplo daquele homem que se dormia com a mulher do pai dele, tinha que expulsar do meio deles, entregar ao mundo, a Satanás. Que o mundo jaz do maligno, então entregar a Satanás, ao mundo, para ver se ele se arrepende. Para que haja arrependimento dele. Arrependimento não segundo o mundo, que leva à morte, mas arrependimento segundo Deus, que leva à salvação. Continuando. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha lá, volta lá, Números 33, que eu acabei de ler para vocês, que Deus falou. Se vocês não expulsarem esses povos da terra que eu estou te dando, eu vou fazer a vocês a mesma coisa que eu vou fazer a eles. Livre-se do fermento velho. Livre-se daqueles povos pagãos que eu dei a terra para vocês, Israel. Expulsem do meio de vocês. A terra é para vocês e não para eles. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, com o pecado, a prática do pecado, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve se associar-se com qualquer que dizendo ser irmão. Olha, sou irmão em Cristo, graça e paz, a paz do Senhor, irmão. Mas o que ele é? Ele é um imoral, ele é um avarento, ele é um idólatra, ele é um caluniador, ele é um alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Então, ele é o quê? Ele diz ser irmão, mas ele é um imoral. Ele faz toda a prática de imoralidade sexual. Não é casado ainda, mas se diz ser cristão, mas está se deitando com a namorada como se fosse marido e mulher. Imoralidade sexual. É divorciado e casado com outro. É imoralidade sexual. E tantas outras coisas. Tá? Avarento. Ele trabalha, participa com os irmãos, mas não dá um tostão para ajudar na congregação. Não estou falando de dízimo. Dízimo não é para a igreja. Mas se você trabalha, tem como ajudar, você peca que você não está ajudando. Tá? Ele é um idólatra. Idolatria não é só adorar imagens, não. Adorar o cônjuge, adorar o dinheiro, ser glutão, que coloca tudo à frente do Senhor. É um alcoólatra, beber não é pecado, e sim se embriagar. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Com tais pessoas vocês não devem nem ir à igreja. Se estão praticando essas coisas. Se vocês têm um pastor lá que prega que divórcio, você é divorciado, mas você é casado com outra pessoa, mas você foi largado, ou houve um adultério, vocês podem se casar com outro. Com essas pessoas você não deve nem congregar. Tá? Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Os que não são cristãos a gente não pode julgar. Não deve você julgar os que estão dentro? Está falando que a gente deve julgar um irmão, aquele que se diz ser cristão, mas é divorciado e casado com outro, é um glutão, tá? É um imoral, é um avarento. Esses nós temos obrigação de julgar. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Vocês não expulsam. Números capítulo 33. Se vocês não expulsarem essa pessoa, vou até voltar lá, é sempre bom, né, meus amados? Números 33, vamos lá. Números 33, ó. Achei. Ó. Números 33, do 51 ao 56, mas vou usar só o final. Aqui, ó. Então, ó. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo a fazer a eles. Então, quando o apóstolo Paulo falou, expulse
imoral do meio de vocês, que estava se dormindo com a mulher do pai dele, expulsem esse que está divorciado, mas se diz ser cristão e está casado com outro, expulse no meio de vocês, mas se o seu pastor não expulsa, vocês se auto-expulsem dessa congregação, que vocês estão participando das mais obras dessa congregação. Isso que faz toda a massa ficar levedada. Nós podemos ir agora para o livro de 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, deixa eu separar daqui, deixa eu ver se eu achei. 2 Timóteo, capítulo 4, 3 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ah, não. Aquela igreja que eu estou participando diz que se eu continuar casado com essa minha segunda esposa, eu estou em adultério. Nossa, essa palavra é muito forte. A minha esposa é uma benção, essa segunda esposa minha. É uma mulher de Deus. Chora com louvores, estuda a Bíblia todos os dias, prega nas redes sociais, prega no púlpito. É uma mulher de Deus. Só porque nós somos divorciados, ela me ama, eu amo essa minha mulher, essa segunda aliança. Eu vou sair dessa igreja que está falando que isso é um adultério. Eu vou para aquela outra lá, que lá tem um teólogo, que ele fala que não. No caso de... O Hélito, você foi abandonado, Hélito. Você pode se casar com essa pessoa. Vou ficar naquela igreja. Vocês estão entendendo, meus amados? Eles recusarão dar ouvidos à verdade e juntarão mestres para si mesmos, para escutar apenas aquilo que agrada a si próprio. E para terminar agora, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 10. Diz o seguinte: é o amor ao dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse então mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca das palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, esse irmão foi largado, a esposa dele largou ele. Irmão, casa-se com a varoa aqui da igreja, que Deus abençoa. Isso é uma fonte de lucro para eles, meus amados. É mais um varão na igreja, mais um dizimista, que eles pregam que o dízimo tem que ser dado ao dízimo, mais oferta. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e de nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha, o amor ao dinheiro, almejando, querendo os dízimos, as ofertas, e se corrompe o evangelho, pregando um evangelho antropocêntrico, que o antropocentrismo é que Deus vai se adequar ao homem, e não teocêntrico, em que o homem tem que se adequar a Deus. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Por amor ao dízimo, as ofertas, aceitam as pessoas que praticam as mais obras dentro da igreja. Então, assim, toda a massa está sendo levedada, meus amados. E para terminar, meus amados, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.